a defesa de atingiu o objetivo? Boa noite, Juliana. Boa noite, Fernanda. Não atingiu, porque não há como atingir um objetivo de fazer uma defesa, um processo que não é devido. Não tem julgamento acontecendo no STF, que tem um justiçamento. A começar pelo fato de que o relator é uma suposta vítima, que também é acusador e julgador ao mesmo tempo. E os outros 4 ministros, todos indicados por suas posições pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT. Um deles ex-advogado do Lula e o outro ex-ministro da Justiça do Lula. E nenhum deles se declarando suspeito de julgar Bolsonaro. Aliás, Flávio Dino, inclusive, disse que Bolsonaro estaria mais próximo do diabo do que de Jesus, quando, em determinado momento, na sua vida pregressa como político, foi chamado a dar uma opinião sobre Bolsonaro. Então, é claro, muito claro, que não há como qualquer defesa prosperar. Agora, se me perguntarem sobre o trabalho dos advogados, eu diria, inclusive, que eu esperava uma postura mais combativa contra todas as ilegalidades e abusos. Apesar de algumas serem mencionadas, das ilegalidades desse processo, nós podemos citar tantas outras que levam a esse julgamento ser considerado o mais falso da história da Suprema Corte brasileira, um julgamento fake, é um justiçamento, repito, porque o que ali está em jogo é ódio, vingança, é buscar politizar na Suprema Corte um ato jurídico. E cá para nós, o que nós estamos vendo também na Suprema Corte é a tentativa de buscar impedir que Bolsonaro seja candidato na próxima eleição, aliás, já foi decretado inelegível, e mais do que isso, ter qualquer vida política após, com base numa narrativa que não sustenta, não para de pé. Vincular ainda mais o 8 de janeiro com toda essa narrativa é uma piada. O 8 de janeiro foi justamente em janeiro, verão, recesso, sem autoridades em Brasília, um momento em que nós vimos o próprio governo se omitir na segurança, propositalmente, não tem nenhuma dúvida disso, para que acontecesse na escala que aconteceu aquela cena de vandalismo, e hoje nós vemos milhares de brasileiros sendo censurados, perseguidos e tendo os seus mais básicos direitos humanos violados. Uma pessoa que fez a pichação com batom, que foi apagada no dia seguinte, levar 14 anos e meio de cadeia, é um absurdo em termos de direitos humanos e deveria unir a todos, da esquerda à direita. Aliás, o próprio deputado Chico Alencar do PSOL reconheceu que essa pena é absolutamente absurda. E nós precisamos lembrar que toda essa trama supostamente golpista só foi possível graças a uma série de denúncias feitas por pessoas infiltradas em grupos de WhatsApp que se passaram por pessoas aliadas da direita e que alimentaram uma máquina de destruição de reputações que protagonizou um novo gabinete do ódio, ou talvez o único que realmente existiu, dentro do Supremo Tribunal Federal, como Eduardo Talhaferro ontem aqui no Senado da República denunciou. Então tudo leva a essa conclusão de que não há defesa possível quando não há também devido processo legal, nem acesso, inclusive, a provas e autos por parte dos advogados, coisa que a OAB tem silenciado costumeiramente nos últimos anos. Queria trazer mais um ponto para a gente debater, mais uma fase, então, aqui do nosso programa. Durante o julgamento dos réus do Núcleo 1 do plano de golpe, as defesas criticaram a atuação da Procuradoria-Geral da República e também do ministro Alexandre de Moraes no processo. Um exemplo é a defesa do general Augusto Heleno, que chamou Moraes de ministro inquisidor. Aí eu pergunto aqui para os nossos participantes se essas críticas têm fundamento. Vou começar agora pelo deputado Marcel Van Hatten. A gente vai equilibrar aqui os tempos, daqui a pouquinho passo para a deputada Fernanda Melchiona. Van Hatten. Não há a menor dúvida. Aliás, eu já mencionei sobre isso na minha resposta anterior. O ministro Alexandre de Moraes não tinha a menor condição de conduzir um julgamento em que ele é uma suposta vítima, também faz o papel de acusador e até de investigador, que não lhe cabe, e de julgador. Aliás, isso ele tem feito reiteradamente desde, no mínimo, 2019, quando ele foi designado o relator do inquérito das supostas fake news, quando Dias Toffoli foi denunciado por Marcelo Odebrecht como recebedor ou receptor de propinas. E a matéria da Cruzoé que trazia essa revelação foi censurada por esse inquérito. Depois, nós só vimos escalar esse sistema arbitrário que não é de julgamento.
É um sistema que foge ao Estado de Direito e que Eduardo Talhaferro, ontem, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, comprovou com uma série de dados e materiais que ele tem salvos no seu laptop. Hoje ele asilado, ou melhor, exilado, na Itália, e que demonstram o modus operandi dentro do Tribunal Superior Eleitoral e também do STF, que inclui trocas de mensagem entre assessores do TSE e Polícia Federal, infiltração de agentes que avaliavam mensagens dentro de grupo de WhatsApp para enviar para o Tribunal Superior Eleitoral e até mesmo contato direto entre o assessor Eduardo Talhaferro, então no TSE, e o hoje Procurador-Geral da República, na época subprocurador, Paulo Gonet. Essas atitudes são absolutamente absurdas. Aliás, são crimes de responsabilidade, crimes também de abuso de autoridade que levam no Brasil, de acordo com a lei, à cadeia. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o ministro Alexandre de Moraes devem sofrer impeachment pelos seus atos. Eles que estão atacando a democracia e violentando a Constituição. Se é preciso dar um andamento a qualquer tipo de investigação contra qualquer pessoa no Brasil, deve ser dado no foro adequado e seguindo o devido processo legal. E Jair Bolsonaro, como ex-presidente da República, assim como Lula o foi, deveria ser julgado à primeira instância e não diretamente no Supremo Tribunal Federal, muito menos sem o respeito às prerrogativas que deveria ter de acordo com a lei processual do Brasil. Deputado, o tempo é da senhora e acrescento essas críticas feitas pelas defesas a Moraes, a PGR, isso tem fundamento? Olha, primeiro, Juliana, eu queria comentar que eu vivi para ver o Van Hatten defender direitos humanos de quem está no sistema carcerário. Eu, de fato, sempre me preocupo com direitos humanos e eu acho que aqui o problema da condenação da Débora não é pela pichação e pelo batom, porque senão parece que as pessoas estavam no domingo do parque, ela pichou com um batom e tal, quando na verdade o Brasil todo viu, né? Uma tentativa de golpe de Estado articulada pela extrema-direita, uma desforra golpista, né? Uma horda de translocados que invadiram o Supremo, Câmara dos Deputados, Senado da República, e essa moça era uma das pessoas, das milhares de pessoas que estava nesse ato criminoso do 8 de janeiro. E aí a extrema-direita tem que se definir, ou foram os bolsonaristas ou foram os infiltrados. E já está claro que foram os bolsonaristas, 590 assinaram transação penal, reconhecendo a tentativa de golpe. Outros 690 foram condenados. Agora, uma coisa eu concordo, não basta pegar só o boi de piranha, quem estava lá na frente, não pegar o mentor intelectual do golpe. Por isso, é muito importante também o julgamento do Bolsonaro, do Braga Neto, que tu lembra bem, passou nos acampamentos golpistas depois, né, da eleição, que depois todo mundo lembra, teve 2 meses de obstrução, né, e de acampamento golpista na frente dos quartéis para emular as Forças Armadas a dar um golpe no Brasil. É isso que a extrema-direita tentou. Numa dessas o Braga Neto chega lá e diz que não era para perder as esperanças, que vinha coisas por aí, né? E foram inúmeros casos, inclusive com relatos de dinheiro. Os financiadores eu acho que ainda precisam ser presos, né? Quero deixar esse registro. Mas, além disso, hoje teve um outro elemento muito importante, que foi a defesa do Paulo Sérgio reconhecer por 6 vezes que o Paulo Sérgio, teoricamente, tentou demover Bolsonaro de uma tentativa de golpe. Quando ele fala, o advogado do Paulo Sérgio, a ministra Carmen Lúcia ainda pergunta: demover o quê? Demover Bolsonaro de quê? De uma tentativa de golpe. Então, os advogados dos próprios réus, ou pelo menos de um réu, reconhecem a tentativa de golpe que foi orquestrada, televisionada, gravada em várias maneiras e que, bom, eles cansaram de produzir provas contra si. Agora, claro, tem os que não querem garantir que quem tentou dar um golpe de Estado seja julgado, responsabilizado, preso e condenado. A gente vai fazer mais um rápido intervalo, mas é curtinho. A gente volta daqui a pouquinho trazendo um novo ponto para esse debate, porque apesar da pressão de parlamentares da oposição, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defende um texto alternativo à anistia ampla e restrita aos condenados pelo 8 de janeiro. O grande debate quer saber: a anistia para Bolsonaro tem chance de ser aprovada? Já já. Estamos de volta com o grande debate.
Apesar do movimento da oposição pela anistia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defende um texto alternativo ao que vem sendo debatido na Câmara dos Deputados. É uma apuração do Caio Junqueira. Na saída de uma sessão do Senado, Alcolumbre disse que tem interesse em votar o projeto e que ele mesmo vai apresentar um texto. Segundo a assessoria do senador, o projeto vai diferenciar os organizadores e financiadores do 8 de janeiro dos participantes. Mas na Câmara, a ideia que vem sendo debatida, a gente lembra, é um projeto de anistia ampla, geral e irrestrita, que atinja inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro e também outros réus do plano de golpe. Vamos ao debate. Deputada Fernanda Melchiona, a anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro tem chance de ser aprovada? Olha, Juliana, infelizmente começou ontem uma operação comandada pelo Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, que veio para Brasília fazer pressão pela anistia, né? A extrema-direita já pedia anistia antes mesmo da condenação, você sabe, quer dizer, a condenação que, enfim, deve acontecer, aliás, se justiça for feita, acontecerá. Por mim já poderia ter acontecido, quero dizer que o Alexandre de Moraes, que aliás foi indicado pelo Temer, não foi pelo PT, fez um trabalho sério, assim como toda a corte, com todo o direito de defesa, as provas arroladas, centenas de provas. Eu tive lá no julgamento, acompanhei os 2 dias, foram milhares de documentos anexados e, todo o processo, devido ao processo legal, né? Agora, veja, eles começaram essa tentativa de votar esse projeto escandaloso da anistia ontem. Reforçaram com a entrada de setores do Centrão em curso. Claro que a anistia é inconstitucional. Já tem precedente do Supremo Tribunal Federal no caso Daniel Silveira, quando o Bolsonaro indultou seu amigo. E o Supremo, por decisão unânime, disse que não cabia em crimes contra as liberdades democráticas, contra o Estado Democrático de Direito, a anistia ou o indulto. Agora, nunca se sabe. Um Congresso que não tem pressa para votar o fim da escala 6x1, ou mesmo a atualização de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a taxação dos super ricos, né, que tem essa pressão da extrema-direita e dos setores do Centrão, nunca se sabe, por isso que a gente tem que fortalecer a luta, pelo julgamento, para que haja as condenações e para que não tenha anistia. E por outro lado, eu acredito que mesmo que seja aprovado na Câmara dos Deputados, tem a declaração do Alcolumbre que é importante, mas não para em pé no Supremo Tribunal Federal, só que eles querem fazer um jogo de estica, né, agudizando a crise institucional, dando uma resposta para uma base translocada bolsonarista, emulando os seus no sentido de tentar dar salvo-conduto para esses golpistas do 8 de janeiro, por isso que organizaram uma trama que durou 2 anos, atentando contra as liberdades democráticas por dentro do sistema político brasileiro. Por isso que é tão grave o que está acontecendo, né? Essa movimentação articulada pelo Tarcísio de Freitas, que claro, já tinha o endosso da extrema-direita, que inclusive chegou a fazer uma obstrução patética da presidência da Câmara dos Deputados para chantagear pela anistia e depois pela PEC da blindagem, para blindar políticos quando o povo brasileiro precisa de projetos que melhorem a sua vida. Uma vergonha. Deputado Marcel Van Hatten, uma anistia contemplando o ex-presidente Jair Bolsonaro tem chance de ser aprovada pelo Congresso? Amanhã fará, no dia 4 de setembro, 56 anos do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. Aliás, se fala tanto em soberania, lembre-se do que aconteceu no passado, com a esquerda sequestrando um embaixador americano em solo brasileiro. E quem esteve envolvido? Fernando Gabeira, anistiado. Vários crimes foram anistiados da época da ditadura militar, do regime militar, como quer que se chame o período. Um período em que houve restrição de direitos e que houve também muita violência por parte de sequestradores, de pessoas que cometeram assassinatos, todos anistiados. O Brasil tem uma história de anistia para pacificar o país. E nós vimos isso acontecer ao longo de séculos. A revolta da Chibata foi a que foi mais rápida de todas as anistias propostas. Em 3 dias estavam todos anistiados. Eu entendo que sim, é necessário anistiar as pessoas por uma questão também humanitária. Direitos humanos são importantes para todos. Talvez isso difira a minha posição da posição da Fernanda Melchiona. Eu, quando cheguei na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, participando de uma subcomissão de um deputado do PT, fui visitar o sistema carcerário gaúcho e ali pude ver em loco tudo aquilo que já se denuncia há anos e fizemos uma série de propostas de melhorias para o sistema carcerário. E eu sempre olho para os direitos humanos para todos, mas alguns olham só para os direitos humanos daqueles
que são da sua própria ideologia. Nós não podemos tolerar que pessoas sejam torturadas. Felipe Martins passou 10 dias numa solitária, preso injustamente durante 6 meses. Pessoas não tiveram individualização de condutas, não há prova nenhuma de que quebraram qualquer coisa, de muitas das centenas das pessoas presas, e ainda assim o Estado não as anistia, seguem com tornozeleira eletrônica. Isso é um crime, e essas pessoas ainda terão de ser, sem dúvida nenhuma, anistiadas. E aqui na Câmara dos Deputados nós temos votado projetos para dar direitos humanos e dignidade a todos, inclusive, sobretudo, as vítimas. Enquanto a bancada do PSOL, por exemplo, na maioria votou contra a castração química de pedófilos, ou contra a ampliação do número de anos cumprido na cadeia para eventual progressão de regime de estupradores e homicidas, nós votamos a favor de que acabe com essa impunidade, pedófilos sejam castrados quimicamente e bandido fique na cadeia o máximo de tempo possível diante dos crimes que cometeram. Agora, quando nós vemos pessoas sofrendo injustiças, como acontece nesse espetáculo criado do 8 de janeiro, nós não podemos ficar calados, certamente a anistia vai passar. Juliana, temos que encomendar um debate sobre a anistia. A comparação que o Van Hatten fez é estapafúrdia. A gente lutando para ter liberdades democráticas, o Estado assassinando, e agora nós estamos vendo, dentro das liberdades democráticas conquistadas lá atrás, a tentativa de dar um golpe dentro do regime que o Bolsonaro fez. É completamente estapafúrdia o argumento, mas deixa que foi dado no dia 8 de janeiro por um manifestante. Mas eles não conseguiram. Nossa, quebraram tudo. Eles queriam, mas não conseguiram. O apoio não ser o da Marinha, que está no banco dos réus, da Aeronáutica e do Exército, se recusaram a dar um golpe. A tentativa do 8 de janeiro era de novo criar o caos para justificar uma tentativa de golpe. Isso o Brasil todo viu, o mundo todo viu, Marcel. Deputado Marcel Van Hatten, a narrativa não, é televisionado. Tá tudo televisionado, Marcel. Eles só sobrevivem politicamente dividindo o país. Eu quero união e pacificação, por isso a anistia. Infelizmente, a gente esgotou o nosso tempo aqui no Grande Debate, mas vamos seguir debatendo esse assunto.